Bom, e ainda sobre esse assunto, nós recebemos agora aqui o professor de História das Relações Internacionais, Andrew Trauman. Bom dia, Andrew. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Professor, queria começar perguntando para o senhor como que está, nesse momento, o sistema de defesa de Israel. O Domo de Ferro funciona, eles têm equipamentos suficientes ou, dessa vez, é um conflito de igual para igual com o Irã? Não, longe de ser um conflito de igual para igual. O que ocorre, na verdade, é que quando alguns dos mísseis iranianos conseguem cair, né, em solo, conseguem chegar em solo, isso ocorre por quê? Porque o Irã lança mísseis em grandes quantidades, justamente para usar uma linguagem bem simples, tentar bugar o sistema israelense, que não consegue derrubar tantos mísseis. Israel derrubou a maioria absoluta dos mísseis, e boa parte dos feridos em terra são feridos pelos destroços desses mísseis quando esses mísseis caem. Então não é que as pessoas, tanto é que nós temos, as informações que eu tenho são de três mortes em Israel, né? Você tem 40 feridos e 3 mortos. Então isso é causado muito mais pela queda dos destroços do que por qualquer outra coisa. Mas o Domo de Ferro ele tá agindo bem, ele está conseguindo defender bem desses ataques, até porque também, uma coisa que eu acho importante ressaltar, é que os mísseis iranianos, eles não são mísseis assim de ponta, de alta tecnologia, né? Eles são mísseis relativamente fáceis de você deter, até porque o Irã é um país assim que está sob embargo faz 40 e poucos anos, tem uma defasagem tecnológica muito grande em relação a Israel. Por isso, repito, essa coisa de lançar mísseis em grande quantidade para tentar algum ou outro tentar atingir algum alvo. Professor, dá para a gente fazer rapidamente uma cronologia de como é que desandam essas relações Israel e Irã à medida em que já foram amigos no passado, né, até a chegada do Khomeini ao poder em 79, mas mesmo nos anos 80, quando a gente tinha Irã e Iraque, Israel também deu algum apoio ao Irã. Quando é que a coisa desanda, professor? Exatamente, né? Nos anos 80, o grande inimigo era o Iraque, né? O inimigo do Ocidente, o inimigo de Israel, enfim, era o Iraque, era Saddam Hussein, tudo isso. O que vai acontecer? A partir dos atentados de 11 de setembro, né, a gente vai ter a invasão norte-americana ao Iraque, e o Irã, como o Irã foi colocado pelo governo George W. Bush, como também um membro do que ele chamou na época de eixo do mal, né, era Iraque, Irã e Coreia do Norte. Como que o governo iraniano viu isso? O governo iraniano observou o seguinte, olha, o Iraque havia se desarmado, eles invadiram o Iraque. A Coreia tem a bomba, ninguém mexe com a Coreia do Norte. Então, o que a gente vai fazer? Vai ter a bomba também. Então, a partir de 2002, 2003, o Irã começa a acelerar esse projeto nuclear, né? E também, para tentar sair do seu isolamento internacional, ele começa a usar esses seus aliados regionais, na época, até dezembro do ano passado, a Síria do Bashar al-Assad, né? Até bem pouco tempo atrás, até a morte do Hassan Nasrallah, o Hezbollah, né? E tentar angariar uma popularidade internacional, digamos assim, como defensor do povo palestino. Então, esse é um discurso muito político. Houve uma época em que o Irã também era bem próximo do Hamas, né? E aí ele vai tentar fazer esse cerco contra Israel. Então a coisa começa a escalar dessa forma, porque Israel tem bombas atômicas, apesar de não admitir oficialmente, todo mundo sabe disso, e não admite que outro país tenha, né? Então o Irã busca a sua bomba atômica para tentar se proteger de algum ataque. E exatamente Israel atacou agora, antes que o Irã a tenha e que o impeça de atacar. Professor, eu vou chamar os nossos comentaristas para também conversar com o senhor. Henrique Kirchner, sua pergunta, por favor. Bom dia, professor. Obrigado por estar aqui conosco hoje. Professor, eu queria entender um pouco mais sobre o ambiente doméstico e o impacto desses ataques e desse conflito, mas no Irã, né? O ambiente doméstico iraniano. É bem verdade que a gente viu a gente tem visto, na verdade, manifestações cada vez mais constantes contra o regime da revolução, né? Que aconteceu na revolução iraniana. A gente viu também aí nas últimas eleições
eleições no Irã, uma abstenção recorde, quase 40% da população que realmente não foi às urnas. Esses conflitos, eles podem ser usados como uma manobra de propaganda agora por parte do governo iraniano para tentar fortalecer a ideia do regime? Olha, isso já tem precedentes, viu? Quando o Iraque invadiu o Irã em 1980, ocorreu basicamente a mesma coisa, porque houve uma tomada do poder pelos ayatolás. Eu até gosto mais de chamar a Revolução Iraniana de iraniana em vez de islâmica, como outros autores chamam, porque foi uma revolução feita pelos religiosos, mas também pela classe média, também pelos liberais, também por setores da esquerda. Foi uma revolução que uniu praticamente todo mundo contra uma ditadura que havia no Irã. Só que os ayatolás acabaram tomando o poder para si e excluindo as outras classes que fizeram parte da revolução, inclusive executando ex-aliados e tudo isso. Daí, quando o Iraque invade o Irã em 80, o que acontece? A população se une. O iraniano, gente, é um povo muito nacionalista, muito patriota. Então, por mais que eles não gostem do governo, eles acabam se unindo em torno dessa nação. Então, eles se uniram em torno dessa nação durante a guerra Irã-Iraque, que durou 8 anos, e a gente vai ver isso agora também. Né? Por quanto tempo, eu não sei, porque, de fato, o regime está muito desgastado. O Raisi, que morreu no acidente de helicóptero em 2024, era um líder extremamente impopular. Ele estava gastando milhares, talvez milhões de dólares em câmeras pelas ruas das cidades para verificar se as mulheres estavam usando o véu corretamente. Eu vi houve aqueles protestos, né, devido ao assassinato daquela menina, a Mini e tal, foi morta nas mãos dos policiais iranianos. Então o regime estava sob cheque, né, e continua sob cheque, porque a situação econômica do Irã também é muito complexa. Os iranianos não aguentam mais esse isolamento internacional no qual o Irã vive, né, o embargo, tudo muito defasado, tudo que eles têm lá muito obsoleto. Mas esse vai ser o momento em que eles vão se unir, né? Porque, claro, eles não vão jamais aceitar um bombardeio estrangeiro em sua terra. Mas temos que ver até onde que vai esse apoio. A Mônica Rosenberg também está com a gente nesta manhã. A sua pergunta, Mônica, para o professor Andrew. Bom dia, professor Andrew. A minha pergunta é a respeito do Estado de Israel e da sua existência dentro de um ambiente absolutamente hostil, que é o Oriente Médio. Nós estamos falando aqui da queda na qualidade das relações entre Israel e o Irã, que inclusive já declarou que tem como objetivo exterminar o Estado de Israel, e o Hamas, que tem lá no seu estatuto, por escrito, o objetivo de eliminar o Estado de Israel e de ter de água a água, né, do rio ao mar, Palestina inteiramente árabe, não é a Palestina livre, como dizem, mas sim é a Palestina toda árabe. E aí a minha pergunta é, existe algum outro Estado no mundo inteiro que tenha inimigos declaradamente que querem eliminar o país inteiro? Até a gente citou aí a Coreia do Norte não quer eliminar a Coreia do Sul, ela quer incorporar a Coreia do Sul, mas que seja uma só Coreia. Mas é possível, como é possível um Estado soberano democrático que convive com outros Estados cujo objetivo é acabar com a sua existência, e como nós podemos pensar numa coexistência pacífica de Israel com os seus vizinhos? Hoje ele coexiste muito bem com o Egito, que antigamente foi um inimigo, mas como construir isso com estados que declaram que querem mais é que Israel seja eliminado do mapa? Não, fica muito difícil, de fato fica muito difícil você ter uma coexistência dessa forma, né? Não tem como. Agora, o que eu acho interessante a gente mencionar é que isso tem muito mais a ver com uma retórica do que com uma capacidade de fato, né? O Irã não tem a menor capacidade de eliminar Israel, e tampouco o Hamas tem essa capacidade. Então eu vejo muito mais como um discurso interno. Por quê? Agora eu vou pegar o ponto de vista deles, tá? Do ponto de vista dos palestinos, Israel foi uma criação colonialista, foi uma invenção, sabe? Trouxeram vários judeus que vieram fugidos das perseguições, especialmente na Alemanha nazista, que chegaram lá, e lembrando, estou falando da visão árabe, tá? Invadiram as suas terras, expulsaram as pessoas de lá, expulsaram 700 mil palestinos entre 48 e 67,
eles não veem o porquê que Israel existe, eles não veem por que Israel tem que estar lá. E é óbvio, você não vai usar um argumento bíblico com essas pessoas, até porque a maioria delas são muçulmanos, o argumento bíblico não vai funcionar, né? Então, eu vejo muito mais como uma retórica, tá? O Hezbollah também tinha isso. O Hezbollah tinha, por exemplo, na sua carta de fundação, de fazer do Líbano um Estado Islâmico. Existe ainda isso, só que na prática não vai ser colocado. Então o Hamas fala isso, o Irã fala isso, mas na prática você não tem uma capacidade de realmente executar uma questão dessas. Eu entendo perfeitamente as preocupações de segurança de Israel sobre o fato de o Irã ter uma bomba, eu entendo o fato de que eles realmente acham que se o Irã tivesse a bomba, o Irã usaria essa bomba contra Israel. Eu entendo isso, eu não estou dizendo que é uma coisa absurda, mas eu tô alinhado também com o que o professor Marcos Vinícius falou. Eu acho que também tem muito a ver com o timing político. Ele bem sublinhou de que desde 99 o Netanyahu fala que falta 2 semanas para o Irã ter a bomba, e eu acho que esse timing político o governo quase caiu quinta-feira passada, e ele quer prolongar a guerra para evitar o seu processo de impeachment, e ele quer unir o país em torno de si. Então, assim, isso a gente falou agora há pouco, né, de que o Irã quer unir o povo em torno de si com uma guerra, eu vejo o Netanyahu fazendo exatamente a mesma coisa. Então, a gente tem que ter uma noção do que é um discurso para o público interno, tipo, nós somos fortes, nós podemos bater em Israel, do que uma coisa verdadeira do dia a dia que realmente não tem a menor capacidade de acontecer. Nós conversamos com o professor de História das Relações Internacionais, Andrew Trauman. Professor, obrigada por conversar aqui com a gente. Muito obrigado, eu agradeço, até uma próxima.